Olá, agora sim, né? Tivemos que derrubar a outra live para a nossa segunda Animal Live. Hoje sobre um tema polêmico. Proibição ou não da raça Pitbull. Pois é, né? Tiveram uns acontecimentos recentes aí que fez o pessoal pensar nisso aí, né? E debater isso. E isso envolve muito mais do que gostar ou não dos animais. Então, a gente vai debater aqui se o Instagram deixar, né? Porque eu tô tentando entrar ao vivo aqui com. Agora foi! Que Agora susto, Bruno. foi. Opa, fala Thomas, boa noite aí, boa noite para quem está nos assistindo, tudo bem? Boa noite, galerinha. É isso aí. Hoje, então, estamos aqui com o adestrador para debater todas as polêmicas envolvidas na questão dos pitbulls, né? Então, para começar já, Rudão, o que você acha antes de qualquer coisa, por exemplo, de. Deixa eu pensar, se a gente começa falando dos cachorros soltos, não. Vamos começar. O que você acha? Você é a favor ou contra, em primeiro lugar? Você com certeza é contra a proibição, né? Eu sou contra a proibição, Tá. porém eu acho que não basta a gente não proibir, a gente tem que pensar que isso aí envolve uma série de responsabilidades que a gente precisa ter e muitos donos ou tutores, chame como quiser, de cachorro, muitas vezes não estão tendo ultimamente, né? Então, eu sou contra proibir, mas a gente precisa ter responsabilidade para poder evitar os acidentes. Pois é. Só que aí que tá, né, cara? Eu entendo, eu também sou contra proibir a grande maioria das coisas que é feita da forma correta, ainda mais dos pitbulls, né? Porque. E não só pitbulls, todas aquelas raças. Quando eu falo pitbull, galera que tá assistindo, todas aquelas raças, American Bully, tudo isso que o pessoal sempre chama de pitbull, né? Porque a gente sabe que, na verdade, não é a raça e sim qualquer um desses animais com maior potencial acaba se tornando um risco em potencial se não estiver bem adestrado e tal. Então eu sou entusiasta de canis, né? Porque eles evitam, inclusive, o lance dos canis de fundo de quintal, né, Rodão? Que é uma Sim. merda. Mas aí que tá. Eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto. É justamente por isso que estamos aqui, para eu tentar direcionar mais. Da Sim, mesma forma que eu não sou. Eu não acho que tem que proibir canil de nenhuma raça. Eu acho que tem que fiscalizar. claro, claro. O que acontece quando recentemente, por exemplo, a gente viu aquele caso lá, nem sei se a mulher morreu ou não, mas que 3 pitbulls cataram ela, sabe? É, em vez de, tipo assim, pensar, deve proibir ou não, eu vou fazer uma pergunta. O brasileiro está pronto para ter pitbull em casa? Então, aí é que está. Eu não generalizaria dessa forma o brasileiro, porque tem pessoas que estão prontas e tem pessoas que não estão, né? O que a gente não pode esquecer nunca é que se você for adquirir esse tipo de raça, você precisa saber que você tem coisas que você não pode deixar de fazer. Então, assim, adestrar desde filhote, ter uma boa socialização com animais e com pessoas desde cedo, o uso correto das ferramentas, né? A gente tem um movimento muito grande hoje crescendo que demoniza as ferramentas. Isso é complicado, porque... Positivistas? Oi? São os positivistas, esses que você está falando? Sim, 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 os positivistas e pessoas que humanizam muito Tô os ligado, cães, né, outros animais, né? E se você não puder utilizar as ferramentas, como o colar de elos, a guia unificada, a prong collar, fica realmente complicado você ter esse tipo de raça no convívio, porque as ferramentas elas são necessárias, obviamente que elas têm que ser utilizadas da forma correta, com orientação de um adestrador, porque senão pode sim machucar o animal, né? E então, assim, não é questão de proibir as raças, não é isso que eu acho que seria uma solução, mas ter responsabilidade, sabe? Então, assim, tem que ter gasto de energia adequado, tem que ter gasto de energia não só física como mental, a parte da socialização que eu falei agora, desde cedo, adestrar, treino de obediência, tem que ter treino de obediência, esse tipo de cão, e o uso correto das ferramentas. Assim você
evita os problemas. E a questão que a gente sempre conversa, né, Tom, da humanização. A humanização é um problema muito grande, acho que, não sei se é só com cães que acontecem, se acontece também com outras espécies, se poderia dizer, né? E é um problema que a gente enfrenta aí, que atrapalha bastante, é complicado. É complicado isso aí, como diria o Sérgio. Bom, mas aí que tá. Maravilha, perfeito tudo isso que você falou. Só que aí, isso é na melhor das hipóteses, né? Isso é no caso da pessoa ir atrás, ter condições de ir atrás de um adestrador. Muitas vezes ela não tem nem a condição correta de ter o cachorro e aí incentiva canis de fundo de quintal que realmente exploram os animais, né? Então quem dirá que vai ter grana para ir atrás de um adestrador? Porque vai, por exemplo, nossa, que filha da puta, por que não caiu, mano? Eu juro que eu torço. Desculpa, gente. Acho que eu me exaltei um pouco. Na Austrália, por exemplo, se eu não me engano, para você ter um cachorro, ele tem que ser microchipado e você tem que ter. Eu não sei se na Austrália, posso estar falando besteira, mas você necessariamente tem que ter um curso de adestramento. Então, todo mundo que tem um cachorro, ele tá lá, tipo, registrado no governo. Pode ser adotado, pode ser comprado, mas, tipo assim, ele tá lá. Você não vai conseguir fazer besteira com ele sem o governo saber, basicamente isso. Sim. Só que, cara, essa é uma realidade ideal muito distante da nossa realidade. Você acha, então, que, por exemplo, você já viu problemas de cachorros soltos na rua, né? Muitas vezes. No seu dia a dia, inclusive, como adestrador e dog walker. Sim, sim. A gente vê muito. E os problemas, eles acontecem mais cedo ou mais tarde, pode demorar, mas... E muita gente tem esse hábito, né? De andar com cães soltos na rua. Aqui no bairro que eu moro tem muito. E é um problema, com certeza. Então, mas o que você acha disso, por exemplo? O que garante que uma pessoa não vai catar um pitbull desequilibrado, ou mesmo um cachorro grande, um Rottweiler de outra raça, um Rottweiler de outra raça, lógico, né? Um cachorro de outra raça, com um potencial tão destrutivo, e fazer isso, entende? Tipo assim, você tem algum exemplo que você já viu que aconteceu com você, que já te atacaram na rua, tipo, por estarem cachorro solto? Eu lembro que o Deco tinha umas histórias dessa, que o cachorro veio pra cima do cachorro do cliente. Cara, já aconteceu mais de uma vez comigo de eu estar na rua com um cachorro. Às vezes eu tô com um cachorro grande, reativo, e chega um cão solto e vai com tudo pra cima, porque as pessoas soltam cães que não são equilibrados. E aí entra aquela questão, né? Falam muito sobre a focinheira, para utilizar a focinheira dessas raças, né? Como Pitbull e semelhantes. Tem que usar mesmo. Mas você também não pode deixar o seu Spitz solto, né? Entendeu? Porque ainda mais se ele não for um cão equilibrado, que vira e mexe, acontece, cachorro pequeno que vai com tudo pra cima de cães maiores. Se der um problema, é uma mordida, já era. Pode matar o cachorro pequeno, né? E de quem que é a responsabilidade, né? Quer dizer, a pessoa estava deixando o cachorro solto. Seu cachorro não é equilibrado, ele não vem quando você chama, mas você deixa ele solto. E eu vejo isso todo dia. Todo dia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu lembro que o Deco falou uma vez que o cara veio bater nele, mano. O cara com o cachorro solto. Foi pra cima do cachorro que ele tava adestrando, o cachorro que ele tava adestrando foi pra cima. E aí o cara tentou bater nele. Então a pessoa tá errada e ainda acha que tá na razão, né? E isso é frequente, viu? Pois é. Mas voltando, porque até agora a gente falou e não chegou a nenhuma conclusão, vai. O que acontece, por exemplo, se um pitbull solto ataca alguém? Ele pode matar uma pessoa, então ele é praticamente uma arma branca, né? Sim, claro. Então, como que a gente poderia garantir, e para mim eu já digo, eu acho que é impossível aqui no Brasil, que a gente não consegue, tudo que é ilegal ou tudo que é regularizado, dá um jeito de burlar. Tudo, praticamente tudo. Então, assim, mas o que você acha? Como que a gente poderia... Porque eu não sou contra criar o pitbull. No mundo ideal, no Brasil ideal que eu sonho é todo mundo que tiver um pitbull vai ser através de canil, vai ter lá um registro, né? E vai... como vai ser mais regulamentado, vai cuidar da melhor forma, vai direcionar o animal da melhor forma possível, provavelmente através de adestrador. Isso seria muito legal obrigar, assim, né? Porque até valorizaria os adestradores. Sim. Só que
Você acha que ia dar certo regulamentar? Não iam continuar existindo canis de fundo de quintal, por exemplo, ou pessoas arrumando da forma errada ou cuidando da forma errada? Então, cara, pode ser que sim, mesmo regulamentando que ainda tenham pessoas que façam da forma errada, que como canis ou donos de cachorro que façam da forma errada, mas você proibir, você também não impede isso, né? Você proibir, você pode ter também canis que no caso vão ser clandestinos, por exemplo, que vão continuar fazendo, e eu acho que se você proibir, talvez piore a situação, porque você pode ter um incentivo, entre aspas, dos clandestinos e a pessoa nenhum tipo de regulamentação consegue adquirir, sabe? Então, assim, de alguma forma, não sei exatamente como, mas de alguma forma tinha que ter uma regulamentação, um controle de quem está adquirindo esses cães, para ter adestramento desde cedo, para ter a utilização das ferramentas da forma correta, vai sair com seu cão pitbull ou semelhante, tem que ter um enforcador, não tem jeito. Um prong collar também cai muito bem, sabendo utilizar da forma correta, óbvio. O que é isso? Focinheira é importante. Prong collar para quem não sabe, é aquele colar de garras. Colar de quê? Que é uma ferramenta de garras. Não sei, eu não tenho aqui para mostrar. E é uma ferramenta que para cães grandes também funciona muito bem, desde que usada da forma correta, né? Sempre é importante ter um adestrador para orientar, porque as ferramentas precisam ser bem utilizadas. Mas o que eu acho é isso, cara. Eu acho que se você proibir, você não vai resolver o problema, porque pode ter clandestino, sabe, que vai continuar tendo. E, de alguma forma, a gente tinha que regularizar isso de uma forma legal, cara. Para quem for adquirir, realmente você saber que a pessoa vai fazer da maneira responsável, entendeu? Como eu falei, precisa ter adestramento desde cedo, treino de obediência, precisa ter gasto de energia, enriquecimento ambiental adequado, precisa dar carinho pro cachorro sim, e não ficar incentivando a agressividade dele de uma forma generalizada também, né? Uma coisa é um treino de guarda que é feito da maneira correta e tal, outra coisa é gente que fica incentivando com que o cão fique agressivo de uma forma totalmente equivocada. Isso também é uma coisa que não tem cabimento. Pois é. Então eu vou aproveitar e vou ler o comentário aqui do Kleber Cordeiro Fernandes. Ele falou, não é a raça, e sim o mau posicionamento dos donos. Quem estraga os animais são os próprios donos, né? E aí eu já ia aproveitar esse comentário para te fazer uma pergunta hoje. Porque com todo mundo que não é da nossa área, que eu converso, tem diversas opiniões. Mas quem é a favor da proibição dos pitbulls, eles usam aquele argumento de o pitbull ele foi criado para matar. O pitbull é uma máquina assassina descontrolada e está no DNA. Já ouvi isso, está no DNA dele. Eu queria que você esclarecesse um pouco assim. Isso procede? Não, cara, esse negócio de que tá no DNA dele, que ele é para matar, isso aí não tem lógica nenhuma, não tem verdade nenhuma nisso. Claro que ele foi um cão que ele foi sim desenvolvido geneticamente para ser forte, para ser um cão de combate e de proteção, né? Mas daí Pera só um pouquinho, vamos ser bem franco aqui nessa questão, para deixar bem claro que ela não tem nada a ver. A origem dos pitbulls e de outras raças assim mais musculosas, mais cabeçudas, é de fato rinha. A galera desenvolvia essas raças, cruzava bulldog com não sei o que lá, né? Para fazer combate, como você disse, entre esses cães ou até desses cães com outros animais. Obviamente isso está muito errado, tá? Mas isso não quer dizer que isso esteja tão intrínseco no DNA a ponto de que se você adestrar e conduzir, né? Porque o pitbull ele acaba... A demanda energética dele é muito alta. Ele não precisa necessariamente estar matando algum outro ser vivo para ser um cachorro feliz, para ser um cachorro equilibrado, né? Ele precisa de uma alta demanda energética. E aí, se não tiver o direcionamento correto, o que vai acontecer? E também mental, gasto de energia mental, físico, socialização, enriquecimento ambiental, tudo isso. Então, mas aí que tá, esse lance. Ele foi criado para isso, mas isso não tem nada a ver que continua sendo assim, né? Tipo, todo pitbull... Não. E ó, foi só eu falar desse meu amigo, ele acabou de entrar, o Renatão. Explica aí, apesar da origem de rinha, essa questão de estar no DNA, que o pitbull é uma máquina de matar, não existe. Isso não procede, né? Não procede, porque assim, a etologia que estuda isso, né? Onde a biologia pode afetar o comportamento do animal. Mas não é uma coisa tão
significativa, não tem como você afirmar que biologicamente as raças têm uma propensão a ser agressiva ou qualquer coisa do tipo. Vai muito da criação, vai muito do ambiente, do manejo ambiental. Se tiver falta das coisas que a gente falou, como gasto de energia física e mental, socialização, aí que vem os problemas. Mas assim, vamos ser também bem francos. Algumas raças têm sim propensão a ser mais agressivas. Mas Sim, isso não quer dizer necessariamente que se você que vão trabalhar ser elas da agressivos. maneira correta, né? Por exemplo, acho que o exemplo mais extremo é fila, né? Fila brasileiro. Mas eu já trabalhei com filas que estavam sendo adestradas para agressividade, o Deco também, né? Então, é uma coisa trabalhável, não é? É uma coisa trabalhável. Mas assim, o adestramento, no caso, era para guarda. Então é uma coisa controlada, é uma coisa feita de uma forma responsável. O cachorro não vai sair atacando qualquer um sem motivo. E assim, existe uma propensão genética? Sim, só que isso não significa que vai acontecer necessariamente dele ficar agressivo. Se você criar da maneira correta, você não vai ter esse problema, entendeu? Sim. Eu acho legal falar também que muita gente acha que treinamento de guarda, o que é? Se deixar o cachorro preso, você deixar ele com fome, você estimular a agressividade. É assim que é o treinamento de guarda, Rudy? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. O Explica aí treinamento. como é que é pra galera. Então, o treinamento de guarda, eu não sou especialista nisso, né? Ainda estou aprendendo a fazer figuração e tal, mas é de uma forma controlada, é no momento certo, né? Você vai ensinar o cachorro a discriminar quem ele não conhece, caso alguém esteja invadindo a residência, o controle da mordida também, não é uma coisa de deixar ele agressivo só por deixar ele agressivo, ou deixar ele trancado num espaço pequeno o dia inteiro, aí você acaba tendo um descontrole e aí pode gerar problemas sérios, assim, inclusive atacar até o próprio tutor, etc. Então, um cão de guarda, ele tem agressividade no momento certo, mas no mais, ele é um cão Exato, equilibrado, né? exato. Se entra uma pessoa na casa sem os donos estarem juntos, ou o cachorro vê que a pessoa que é um invasor, então é uma coisa que é lógico, um cão que ele é treinado para guarda, você não vai ficar fazendo carinho e abraçando a cabeça dele. É que nem quando a gente vai na casa do Decão, a gente não faz isso com a Loli, a gente deixa ela na dela, tranquilo, né? Então tem que ter responsabilidade. Mas longe de ser essa questão de você simplesmente incentivar uma agressividade sem controle, sabe? Isso é o que não pode ser feito. Tudo é feito da maneira correta, responsável, para não ter problema, né? Pois é, no cenário ideal. No cenário Infelizmente, ideal. né, a realidade é Tem outra. muita gente que, infelizmente, faz da forma errada, por isso que a gente tem visto tantos casos, né, de acidentes, enfim. E voltando para a questão da proibição ou não, você acha que o Estado deveria controlar? Eu não tenho uma opinião formada. Porque, tipo assim, teria que regulamentar de alguma forma, mas quem regulamentaria? Será que, sei lá, algum. Tem um Kennel Club, alguma coisa assim? Eu realmente não sei. Quem fiscalizaria essa questão de ver para onde os animais estão indo? Eu precisaria pesquisar para ver como é que era no esquema da Austrália que eu estava falando, né? Então, Porque lá, você, como eu disse, todo animal é microchipado e você tem que provar que você pagou um curso de adestramento, ela faz parte do pacote de adotar qualquer animal, adotar ou comprar, né? Precisaria ver como é que é isso. Agora, como que você imaginaria isso sendo aplicado aqui de uma forma? Seria através de empresas? Seria através do próprio Estado? Eu não tenho ideia, eu queria ouvir possibilidades para resolver essa questão. eu acho que seria dever do Estado, sim. Eu acho que seria dever do Estado, sim. Tem o Kennel Club, né, mas eu não sei se eles se responsabilizariam por isso. Não sei se seria do interesse deles também. Não sei se alguma empresa gostaria de se responsabilizar por isso, porque eu acho que, não sei, que empresa que, será que alguma empresa se interessaria? Não sei, Não, realmente eu não sei. a questão é que eu não consigo imaginar qual setor do Estado cuidaria disso e eu também não consigo imaginar qual tipo de empresa cuidaria disso, né? Exato. Precisaria. Não, vamos lá, dá até para imaginar, né? Talvez precisaria de algum laudo veterinário, né? Alguma empresa
que forneça já outros serviços de perícia veterinária, talvez, não sei, né? Ia ter que ser um Talvez negócio complexo. Não é teria tão que ter simples adestradores assim, né? também. Teria que ter adestradores também. Eu acho que, cara, poderia ser tanto o Estado quanto uma empresa privada, desde que seja feito com responsabilidade. Você teria que ter veterinários, adestradores, pessoas, biólogos, enfim, pessoas que têm competência para poder fazer isso, né? Mas que é Sim, que importante. literalmente atestassem, tipo, que aquele animal está apto para conviver em sociedade, tá ligado? É mais ou menos isso. E Porque da assim, mesma forma que não é. Ah, desculpa. desde o início, né? Desde que a pessoa adquire o filhote, ela já tem que cumprir todo um protocolo para não ter problema, que é o que eu É falei mais ou menos antes. isso. É É, mais ou menos isso que, como eu disse, acho que na Austrália resolveram, né? Porque aí você meio que. A pessoa ela tem que preencher um termo, assinar um negócio. E se ela não cumprir aquilo e vai ser fiscalizado se ela vai cumprir ou não, ela vai ser punida e provavelmente o animal vai ser retirado, inclusive. é, Só que a é. realidade aqui, cara, ela é muito distante, Tá né, muito distante disso. disso. E aproveitando aqui, já que eu tô sem alternativas mentais, porque é muito fácil falar, não, sou contra a proibição, ou é muito fácil falar proibir, mas envolve muitas questões. Por isso que eu acho que eu não vou Muitas sair questões. daqui ainda com opinião formada. Ó, o Deco falou, tem o teste de BH que teoricamente serve para dar o norte, feito pela CBKC, Kennel Club do Brasil, alguma coisa assim, né? Bom, Deco, se você conseguir explicar de uma forma sucinta aí no comentário como que isso funciona, se não, depois você vem aqui numa live também, na Animal Live, para explicar, né? Mas então, Uhum. no caso, seria um órgão já especializado em cães, né? Kennel Club. Kennel Club fiscaliza raça só, você sabe? Como é que é? Padrões de raça? Então, até onde eu sei, eles fiscalizam um padrão de raça, mas eu não sei se eles vão muito além disso. Inclusive, é aqui do lado da minha casa, o Kennel Club de São Paulo. É verdade, é verdade. Era aqui perto e foi do vizinho de parede da sua casa, né? Vizinho. Vizinho. Caramba. Você tem, agora é uma pergunta de curiosidade mesmo. Você tem alguma relação com o Kennel Club aí, aproveitando que ele é do lado ou não? Rola algum trampo junto não? Não, não, por enquanto não. Eu só converso com os funcionários, assim, quando vê, mas ainda não tive a oportunidade de parar para trocar uma ideia legal com eles. Mas eu quero fazer isso assim que possível. Ah, legal. Bom, cara, agora aproveitando que a gente, né, tava sem saber, sem ter um norte para essa questão de como fiscalizar essa questão dos cães, o que você acha das punições? Para quem, por exemplo, deixa um cachorro desse solto e E acontece como uma fatalidade aconteceu quase. Realmente, eu não lembro se aquela mulher morreu, mas foram três que atacaram ela, né? Foram 3 pitbulls que atacaram ela, eles pularam o muro da casa e Foi dentro cara, da já casa tá errado. dela? Não, não, eles pularam, ela tava na rua, eles saíram da casa deles e pularam o muro. Então, assim, eu acho que tem que responsabilizar a pessoa por todos os prejuízos, seja físico, seja qualquer tipo de dano que a pessoa sofra, cara. Tem que responsabilizar o dono dos cachorros, porque, pô, disseram também que são cães que não têm um manejo ambiental correto, né? Então eles já são cães totalmente desequilibrados e um muro baixo, não sei o tamanho, mas baixo o suficiente para os cães conseguirem pular. Então, assim, tem que responsabilizar 100% o dono desses cães, cara. Tem que responsabilizar. Se a mulher morrer, alguma coisa assim, eu acho que ela sobreviveu, mas ficou muito machucada, né? O cara tem que ser preso, essa é a verdade, né? Você Porque a culpa é acha que totalmente ela do tinha dono. conseguido? Aí que tá, Oi? não, eu acho legal, não acho legal, obviamente, mas acho legal porque, tipo, eu fiz uma pergunta, porque eu também não sei exatamente o que aconteceu. Você acha, então, que num caso desses, o cara poderia ser preso, deveria ser preso? Acho que ele deveria ser preso, porque o erro é totalmente dele. Ele que não trata os cães da maneira correta e ele permitiu com que os cães saíssem da casa e atacassem uma pessoa que estava passando. Então a responsabilidade é totalmente dele. Não tem nenhuma outra pessoa que vai se responsabilizar e também não dá para responsabilizar os animais. É dele a responsabilidade. Eu acho que tinha que ser preso sim, cara. Pois é. É que às vezes você fala uma coisa dessas, aí você é visto como muito radical. É, E o que mas, pô, você acha? Outra pergunta polêmica, vai. O que você acha
desses animais que muitas vezes causam esse tipo de acidentes, até matam alguém, que geralmente acontece com eles, é que eles são sacrificados na hora. A gente pode pensar em dois pontos. Pensar no pragmatismo de tipo assim, já tem pouca estrutura. Como é que a gente vai reabilitar um bicho desses? E aí é mais fácil eutanasiar, que é o que geralmente acaba acontecendo. Até mesmo em zoológicos, quando algum imbecil resolve entrar no recinto e é morto, mesmo que seja para garantir a integridade do corpo, mesmo que você já viu que o cara morreu, eu vi um santuário na China, claramente o cara já era. Só que aí abatem alguns animais para conseguir, né? Tipo, então, a gente pode pensar por esse lado, que o que geralmente acontece com esses animais que atacam é a eutanásia, e a gente pode pensar por um lado de vista mais humano, digamos assim, e pensar na possibilidade de recuperá-los. Agora, você acha que isso é viável no sentido tanto econômico ou de comportamental? Cara, eu acho que você tem que ver, por exemplo, aconteceu um acidente. Pela lei brasileira, se o cão mata uma pessoa, ou desfigura o rosto de uma pessoa, ou mata outro animal, a lei diz que tem que eutanasiar. E só que assim, eu acho que o correto seria o quê? Ver qual que é o caso e ver se tem algum adestrador que pode reabilitar. Ou algum centro de adestramento, que nem tem vários por aí, que fala, não, a gente consegue reabilitar, mas aí a pessoa tem que ter condição também de arcar com os custos disso, né? Se não tiver, infelizmente, acaba indo para eutanásia. E se vou fazer uma brincadeira, mas não tão brincadeira assim. Isso podia cair nos custos, inclusive, de quem é o responsável pelos animais, para não ter que reabilitar, para não ter que eutanasiá-los. Então vai ter que pagar, além da indenização, a reabilitação do cachorro perante o adestrador. Lógico, Ainda valoriza o adestrador ali. Lógico. Tô brincando, mas nem tanto, viu? Porque pra mim isso não seria uma ideia tão impossível, não. Tão errado assim, não, cara. Então, não seria não. Porque, assim, é aquilo. Para você não precisar eutanasiar quando acontece uma coisa complicada dessa, uma coisa dessa gravidade, você precisa ter um adestrador que vai falar, ó, eu posso reabilitar, pode mandar para mim que eu posso reabilitar, ou um centro de adestramento que fala, eu posso reabilitar. Se ninguém falar que pode reabilitar, se todo mundo olhar e falar, não vou pegar esse caso, se não achar ninguém que queira pegar o caso, infelizmente vai para eutanásia, não tem o que fazer. E outra coisa, se também não tiver, se o dono do cão ali também não tiver condições de arcar com os custos disso, não vai ter outra solução, entendeu? Então, sim, o dono do cão precisa arcar com os custos para evitar a eutanásia, né? E você tem que achar um adestrador que aceite pegar esse caso também. Tem muito adestrador que não gosta de lidar com cão reativo. E, às vezes, dependendo do caso, é difícil de você achar alguém que aceite, entendeu? Então, se não tiver ninguém que aceite, acaba indo para eutanásia, né? Sim. Então, esses cachorros que têm esse tipo de comportamento, que passaram a vida assim, estão nesse estado comportamental, existe a forma de... Como que eu estava falando? De reabilitar, digamos assim, eles? Reabilitar. Tipo, é difícil pra caramba, mas existe? Ou é impossível? Não, eu acho que nunca é impossível. Eu acho que nunca é impossível. Dá para sempre... É possível reabilitar, sim, mas tem alguns casos que são bem complicados e talvez você não encontre um adestrador que queira lidar com aquilo. Talvez você não encontre, entendeu? Mas sempre dá para reabilitar, sim. Eu acho que nunca tem um caso que você fale, é impossível. Eu acho que não tem como. O que pode acontecer é ser inviável porque não achou ninguém, ou porque achou, mas é um valor que o dono do cachorro não consegue pagar. Acaba sendo inviável. Até tempo do próprio adestrador para se dedicar num caso tão delicado, né? Porque não é fácil. Claro, não é fácil, é perigoso. Então. Então eu acho que às vezes é inviável, mas impossível não. Impossível nunca é. Impossível nunca é. Agora, eu queria saber uma coisa. Ontem, em um jantar da família da minha namorada, tava lá falando lá e surgiu o assunto. E aí eu ouvi aquela lenda do Doberman. Sabe, que ele late, ele tem um cérebro menor, maior que o crânio, aí quando ele late aperta, tipo uma esponja, aí ele fica doido. Só que eu ouvi essa lenda sendo remetida ao Pitbull.
Foi a primeira vez que eu ouvi falando isso do Pitbull. Você é novo. Então, você conhece mais alguma lenda pra gente desmistificar aqui? Cara, essa do Doberman eu já ouvi várias vezes. Essa de muita gente que fala que o Pitbull ele tem uma predominância genética de ser agressivo também. Muita gente fala isso. Eu acho que são mais essas, assim, lenda referente à raça de cachorro. Eu não tô lembrando de nenhuma outra, não. Mas esse tipo de coisa a gente escuta bastante. Tá, desinformação vai rapidinho, né? É. E vamos lá, para uma pessoa que ela quer ter um pitbull da forma correta, o que ela tem que pensar desde o início, desde antes, desde quando ela deu um insight na cabeça dela, porra, quero ter um pitbull ou um cachorro de tal potencial, assim, um cachorro que foi criado para ter uma demanda energética bem grande. Então, a pessoa precisa, a primeira coisa que ela precisa fazer é contratar um adestrador. Às vezes, eu recomendaria até antes de adquirir o filhote, você já contratar um adestrador. Isso que eu ia te perguntar. Eu sei que você tem que valorizar a sua profissão, mas antes, literalmente, que eu te fiz a pergunta, no insight que ela teve, você acha interessante já contratar antes? Por quê? Sim, porque aí o adestrador já vai te dar dicas de manejo ambiental, ele já pode passar uma consultoria comportamental para você, já saber lidar com o filhote antes de adquirir ele. Então ele vai te explicar sobre o manejo alimentar, sobre o manejo ambiental, sobre o enriquecimento ambiental, gasto de energia, física e mental. Então você já saber de tudo antes de você adquirir é o certo, cara. Você não tem que primeiro adquirir o filhote para depois e querer saber como lidar com ele, entendeu? Como cuidar dele, né? Sim. Só mandar um abraço pro Lúcio Erpenbeck, que entrou aí, ele que entende muito de manejo e enriquecimento ambiental, só que dos peixes, né? Ele é aquarista, ele trabalha com aquarismo. Só que aí, Rudão, eu queria que você traduzisse um pouco esses termos, né? Porque lembrar que esse vídeo não vai circular só nas minhas plataformas que falam de animais. O que seria essa questão de manejo ambiental, de consultoria comportamental e enriquecimento ambiental também, que é um termo que o pessoal que não é da área sempre não entende quando eu falo disso. Vamos lá, um por um. Tá, vamos começar pelo enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental é você dar estímulos para o cão poder ter coisas para fazer. O cachorro na natureza, ele não vai ficar à toa ocioso, ele vai ter sempre atividades, seja caça, seja caminhadas, longas caminhadas, porque ele é um cão nômade, né? Aí. Então, a gente substitui essas atividades, essas coisas que ele teria na natureza, aqui na sua residência, no caso, né, com o enriquecimento ambiental. Então, você vai dar estímulos para ele, coisa para ele morder, osso para ele morder, coisas para ele fazer, esconde petisco pela casa para ele procurar, todo esse tipo de coisa. Então, é muito importante você não ter estímulos, ter atividades para o cão, entendeu? Então, isso que seria o enriquecimento ambiental, falando de uma forma mais simplificada, né? O manejo ambiental é literalmente como seria um ambiente bacana para o seu cão. Então, uma toquinha, pode ser uma caixinha de transporte ou uma casinha para ele ter, para ele dormir, porque o cão é um animal de toca, ele se sente protegido numa toca, é muito importante. Um lugar para ele... Muitos gostam de se cobrir? Oi? Por isso que muitos gostam de se cobrir, às vezes, com o pessoal. Eu não concordo, eu não gosto de dormir com animal. Mas tem muito cachorro aí, a gente vê na internet. Quem gosta, tudo bem, nada contra. Mas eles se intocam mesmo, né, no cobertor. Mesmo que eles não estejam literalmente com frio. Sim, porque o cachorro é um animal de toca, né? Então, muitas vezes, se o dono do cachorro ele não disponibiliza uma toquinha, uma caixinha de transporte, alguma coisa, você vê os cães entrando, principalmente quando está com medo, entrando em cantinhos, entrando em lugares que ele se encaixa bem, sabe? É muito comum esse tipo de coisa. Então, é importante ter sempre uma toquinha para o seu cão. O que eu mais recomendo é a caixa de transporte mesmo, para ele poder ir nos momentos que ele quer ficar em paz, que ele quer ficar tranquilo, sabe? E isso de entrar embaixo do cobertor, com certeza, tem a ver com isso também. Então, como eu estava falando, né, o manejo ambiental, você ter uma toquinha, você ter um local para ele, que ele sabe que ele pode fazer as necessidades dele,
que ali ele pode, que não, ali não é, ele não vai estar errado, né? E toda essa questão do ambiente é muito importante. Tem que se Bom, atentar com os bagulhos de segurança também, né? lógico, lógico. Por De exemplo, esse não caso aí, que o cara tinha queimado. um muro que não era alto o suficiente para o cão não conseguir pular. Então, essa parte da segurança também. Pois é, Muita gente pois é. deixa portão aberto, o cão não está treinado o suficiente, abre a garagem para sair com o carro, o cão sai fora. A gente vê muitos casos aqui nos grupos dos nossos bairros, né, de cães que fugiram. Isso também é uma coisa que as pessoas precisam ter mais responsabilidade. Toda hora tem cão fugindo, né? Por que será, né? Então, essa parte da segurança também é essencial. E sobre a consultoria comportamental, Não, lembrou, você preciso nem lembrar. quando a pessoa contrata um adestrador que vai te passar uma série de orientações sobre como é o manejo correto de um cão. Então ele vai falar sobre o manejo alimentar. Muita gente tem mania de deixar a ração disponível para o cão o tempo inteiro, não pode. Ele vai falar sobre o manejo Nossa, falou que ambiental. não pode deixar ração, o Simba já se manifestou aqui. É só de ouvir, né, a palavra ração. Não, E só de ele vai ouvir que não pode, ele já ficou bravo aí. Zoeira. Então ele vai te passar todas as dicas e orientações que você precisa saber para lidar com o cão e evitar problemas comportamentais. Cara, se a pessoa, antes dela adquirir um filhote, ela contratar um adestrador, ter uma consultoria legal, e fizer tudo direitinho, lógico que tem que seguir as orientações também, ela não vai ter problema de comportamento. Muito dificilmente ela vai ter, entendeu? A maioria dos problemas de comportamento vem porque as pessoas não fazem isso. As pessoas primeiro adquirem, às vezes adquirem uma raça que, sem mesmo pesquisar sobre elas antes, e aí acaba fazendo da maneira errada, acaba não dando para o cachorro as necessidades dele, como passeio, como gasto de energia, e acaba por isso dando problema. Então, que nem você falou, precisa contratar um adestrador antes? Eu digo, o ideal é sim contratar um adestrador antes. Você vai evitar muitos problemas depois. Muitos, muitos, muitos. Você vai acabar gastando menos dinheiro, porque você vai gastar mais depois se você tiver problema, que vai demorar mais para resolver, vai precisar de muito mais aulas e etc. Isso faz muito sentido. E outra coisa que faz muito sentido é que o Deco sempre fala, né? Que a maioria das vezes ele tem que adestrar os donos e não o animal, Sim. porque são os donos que... Aliás, vamos aproveitar e falar um pouquinho disso que a gente falou lá no começo, que é um grande problema, tanto nessa questão de acidentes com os animais, quanto de tratar a própria saúde deles errada, essa humanização, né? Essa humanização, que aí eu vou ter que falar, essa humanização dos animais, ela muitas vezes é linkada com sentimentalismo extremo, onde muitas vezes isso é usado na política para eleitoreiros, vários cachorreiros, né? Agora vai ter eleição, vocês vão ver todo mundo com um cachorrinho lá, falando 5 segundos lá, vai com o cachorrinho no colo para pegar esse discurso tão emotivo. Que é assim, cada vez mais os animais, principalmente os cachorros, eles fazem parte da família. Só que significa, né, o quanto você gosta, o quanto significa aquele animal para você, para sua família, justifica ou é bom para ele tratá-lo como se ele fosse um humano? Explica um pouquinho para a gente. Então, exatamente. Não. Muitas vezes as pessoas, os donos de cães, tratam eles como se fossem humanos, achando que eles estão sendo ótimos donos de cachorro, que eles estão sendo maravilhosos, mas isso não faz bem para o seu cão, você tratar ele como um ser humano. Por exemplo, um exemplo básico que muita gente comete esse erro. Cães que têm pelo comprido, no verão o cara vai lá e tosa, zero, deixa o cachorro porque está com calor. Mas a pessoa não sabe que o pelo do cão protege ele termicamente do calor. Então é humanizar, cara. É tipo, tratar como se fosse um bebezinho. Gente que anda com o cachorro no carrinho de colo, em vez de andar com ele passeando, que é o que ele precisa fazer para farejar, para explorar, para gastar a energia dele. Eu vejo muito cachorro em carrinho de bebê. Oi? Sapatinho para cachorro também. Sapatinho, exatamente. Todas essas coisas, essa humanização, são extremamente prejudiciais para os cães. E se estiver humanizando outras espécies, eu não tenho dúvida que também, aí você pode falar melhor, mas não tenho dúvida que também é um problema. Você ser um bom dono de cachorro é você saber as necessidades dele e não tratar ele como se ele tivesse necessidades humanas. Tratar ele como se ele tivesse necessidades humanas vai gerar problemas para ele e, consequentemente, para você também, né?
Mano, aí que tá, mas é que tá, aí que tá. Eu vi um vídeo que acho que foi o Repúlio que postou. E é aquilo, a pessoa, com isso, ela cria problemas para ela mesma, porque qual que era a situação? Parecia até que era proposital, isso que eu fico inconformado. Como que a pessoa acha isso legal, decente, saudável para ela e para o animal? Um chihuahuinha para variar lá num berço do lado do quarto e mostrando lá o cachorro de madrugada latindo, se esgoelando de latir até a pessoa levantar, acordar, como se fosse assim, sabe? Aquela romantização da cena do bebê recém-nascido, É, que o casal no é. começo rala pra caramba pra cuidar, né? Tem que acordar de madrugada. A gente sabe que isso acontece na nossa espécie. Agora, eu fiquei maluco de ver que aquilo parecia ser uma situação que desejada pela pessoa, sabe? E isso é saudável? Tipo, sabe, dava pra ver o Chihuahua ter esse comportamento, claramente ele estava estressado. E aí só se Claro. resolve quando ela acorda de madrugada pra dar atenção, e aí, tipo, o bicho vai ficar condicionado com isso, né? Não, então, ou ele estava estressado, ou ele estava fazendo isso justamente para ganhar atenção. E a partir da hora que a pessoa levanta e vai lá dar atenção, ela está reforçando esse comportamento. Então, só vai fazer com que aconteça mais vezes, entendeu? Então, a última coisa que você tem que fazer, se o seu cão está latindo de noite, é dar atenção para ele, porque você vai reforçar o comportamento. E aí vai continuar acontecendo. Eu já peguei muitos casos desse tipo de situação, que o cachorro, ainda, às vezes ainda é filhote, latia muito porque não dormia no mesmo ambiente dos donos, e eu passava várias orientações para resolver, e o cara falava, mas aí eu desci, peguei ele, dormi com ele. Eu falo, então, se você fizer isso, a gente nunca vai resolver esse problema, porque você está reforçando esse comportamento. Então, não é uma criança, não é um bebê que quando estiver chorando, você vai lá e vai pegar ele no colo para ele parar de chorar. Não. Se fizer isso com um cão, você vai reforçar o comportamento e aí você nunca vai conseguir se livrar desse problema, né? Pois é, aquela dosinha no começo, né, de deixar o filhote sozinho, ela escala e se torna um problema. Não é o meu caso, tá? Relembrando, né, se meu cão de guarda, de alarme, né? Então, Sim. como ele tá aqui na frente. E, bom, para encerrar, no caso, a gente não chegou a uma conclusão, então, né, de tem que proibir ou não tem que proibir, tipo, não tem nenhuma solução por enquanto, a não ser tudo isso que a gente falou, né? Você ir atrás da informação através dos profissionais adequados, Sim. como o Rude aqui, para dar as orientações, né? Só que a gente também precisa arrumar alguma forma de garantir que, né, esses animais, que eles podem se tornar literalmente armas brancas, né? Podem se tornar, porra, até problema de saúde pública, né? Ou então Sim. tem casos em países como a Rússia que tem bandos de cachorros ferais, ou seja, são cachorros que foram adotados e tratados de qualquer jeito, negligenciados, eles viraram bandos e eles se comportam de forma completamente agressiva. Um cachorro de suposta guarda que é mantido em guia curta, estimulado a agressividade, deixado de dar comida para que ele fique mais agressivo, ele vai ter um comportamento até pior do que esses que pelo menos eles estão em alcateia, Sim. né? Sim. Então, Bem pior, bem pior. Aí você está causando aquele problema. você está estimulando, né, aquele problema e merece ser responsabilizado por tal. Eu lembro que tinha até casos desses animais atacando gado, né? Atacando animais de produção. E aí Sim. muitas vezes matavam o lobo-guará, porque achavam que o lobo-guará estava matando lá e na verdade não eram cães soltos ou cães negligenciados por outras propriedades que estavam indo lá e a fauna silvestre que acabou pagando. Olha. Então é foda, né? É um tema polêmico. Então Totalmente. eu não sou a favor da proibição dos pitbulls, ó, só para deixar registrado minha conclusão ao final dessa live, né? Para quem assistiu esperando isso, não sou a favor da proibição, mas sou a favor de uma regulação, uma regulamentação, porque assim, se eu, para ter uma serpente, um animal silvestre, nativo do Brasil, oriundo de criadouro, vem microchipado, vem com documento, tudo bem que não tem, né? Tem lá o guia de orientações que o criador manda junto, né? E se você quiser uma consultoria aí, você tem que ir em ambiente particular, né? Em veterinários particulares, ou pagar alguma empresa que faça isso.
mas tem uma regulamentação muito maior do que a gente vê na questão dos cães, né? E aí a gente entra naquela questão, puta, mas tem tanta coisa para tem metade do país cagando no buraco, como é que a gente vai fiscalizar a questão dos cães? Essa que é a grande conclusão. O ideal, a minha opinião, o ideal seria que fosse assim, né? Mas... Eu concordo, eu acho que a gente deveria arrumar alguma maneira de conseguir fiscalizar isso de uma forma correta, porque assim, proibir a raça, na minha opinião, não é uma solução, tá? Não resolve, mas, né? Precisa sim regularizar e precisa sim ter fiscalização para evitar problemas, porque sim, é uma arma branca, se torna uma arma branca se não é criado da maneira correta, gera problemas mesmo, e parar com esse negócio de demonizar as ferramentas também, que elas são necessárias, sendo utilizadas da forma correta para a gente poder lidar com esse tipo de raça. Que elas têm um grande potencial. Então, cara, como eu estava dizendo, e também, né, essa regulamentação, ela seria benéfica para canis responsáveis, para adestradores, para profissionais aí da etologia canina, de forma geral. E para finalizar, então, falando nisso, eu queria que você contasse aí um pouquinho pro pessoal do seu trabalho. Faça aquela sua autopropaganda, explica um pouquinho do que você faz, né? Beleza. Gente, então, só para concluir, não somos a favor da proibição da raça, e sim de uma regulamentação e de uma fiscalização adequada para evitar problemas. Sobre o meu trabalho, eu trabalho com passeios, adestramento e hospedagem domiciliar, aqui na Zona Sul de São Paulo, na região do Campo Belo, Brooklyn, Moema, Vila Nova Conceição, Itaim Bibi, aqui nessa área. E tá com problemas comportamentais de cachorro, precisa de alguém para passear aí, para gasto de energia, pode entrar em contato com a gente aí pelo Instagram, tem o link aí que entra no meu WhatsApp também, beleza? Então é isso, Rudão. Valeu, cara. Acho que Valeu. A gente conseguiu tocar nesse assunto em diversos pontos diferentes e que acabam refletindo, né, muitas vezes na saúde das pessoas que estão na rua, dos animais que estão na rua, né? Lógico, porque é um bagulho complicado, é pesado quando acontece, né? Totalmente. Então a gente tem que continuar indo atrás de informação para arrumar uma solução, porque não é fácil não, deu para ver que não é fácil. Não é simples e muito menos fácil. Pois é. Mas os profissionais estão aí, vamos valorizá-los. Com certeza. Estamos aí para isso. É isso, Rudão. Obrigado, valeu pelo seu tempo, é nóis, boa noite e amanhã vamos São Paulo. É nóis. É nóis, tamo junto. Valeu, falou. Valeu.